E aí pessoal, beleza? Aqui no Mensagem a Cavalo de hoje a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre as sequências das embocaduras que a gente usa no processo de doma, no processo de iniciação de um potro. E aí, antes da gente começar, eu preciso falar para vocês que o que eu vou mostrar é o que a gente usa, é o que encaixa para nós e é principalmente o que a gente ensina nos nossos cursos de doma, né, aqui na UC. Quando a gente tem o tempo para trabalhar os cavalos e as pessoas têm aula de embocadura, tem aula de um monte de coisa nesse curso que a gente passa para as pessoas. Bom, a gente começa o potro, e aí eu não vou nem começar a falar sobre o método de doma inteiro, eu vou falar só, o tema é a embocadura. A gente começa os potros no cabresto. Então a gente tem um cabresto aqui, eu vou me mexer um pouquinho aqui, André. A gente tem um cabresto aqui, que é um cabresto desses conhecidos por 7 nós, né? Mas é um cabresto que a gente faz, um guasqueiro faz para nós na medida que a gente gosta, no peso que a gente gosta, tal. E as primeiras montadas desses potros é sempre no cabresto. E eu falo primeira porque no processo de doma eu fico às vezes 60 dias montado a cabresto, dando o que eu chamo de guiada no cavalo. Ensino ele a seguir a minha mão no cabresto, a flexionar esse pescoço, começo do chão e depois montado, a flexionar o pescoço, a flexionar o pescoço e entrar com garupa, tudo a cabresto. Coloco os primeiros controles de velocidade no círculo, ainda de cabresto, para que eu ganhe do meu cavalo uma autossustentação do corpo dele, sem nada na boca, de rédea solta, e ele viaje comigo na pista a trote, a passo, a galope, por isso eu preciso de tempo. Então, primeiro de tudo eu faço cabresto. Depois, eu entro para o bridão, onde se eu já tenho o controle da velocidade, se eu já tenho o controle da direção, né? O cavalo seguindo a minha mão, eu consigo facilmente ir para o bridão sem a necessidade de ter que colocar a mão na boca desse cavalo. O potro já aprende a viajar comigo só no peso da rédea com o bridão assentado na boca dele. Por isso eu gosto de usar isso daqui que chama slobber, que é essa tira de couro aqui, ou a rédea de argola nessa fase. Por quê? Porque as argolas dão peso, então quando está aqui na boca do cavalo, a argola vai pesando, vai até balançando aqui e vai ensinando o meu cavalo a carregar a embocadura, vai ensinando o meu cavalo a carregar o bridão sem a necessidade da minha mão. A minha mão trabalha só como rédea de abertura no bridão. Aliás, né, vamos combinar, essa é a razão dos bridões terem essa propriedade aqui, né, de abrir quando eu abro a minha mão, né? Então, essa tira de couro aqui, quando eu alivio a rédea, ela ajuda a acomodar o bridão na língua do cavalo, sem que eu precise colocar a mão na rédea. E aí vou de novo no bridão. Reparem, eu ainda não criei nenhum tipo de flexionamento, nuca, nada disso. O que eu faço? Muito exercício de rédea de abertura, serpentina, círculo, círculo maior, círculo menor, né? Sempre fazendo círculo, para esse posterior entrar, para o dorso subir, para frente ficar leve. Você vai reparar que com o passar do tempo, o próprio cavalo vem se fechando embaixo de você, porque você vai construindo musculatura dorsal que sustenta essa força toda. Vou um tempo no bridão, e aí eu tenho que tomar duas decisões. Ou eu vou, e aí eu gosto de usar bridões D, né? Vou só mostrar um aqui que eu puxei, porque como eu não fico puxando a boca do cavalo, um bridão que eu gosto muito são esses de ferro, às vezes um pouco mais grosso, depende um pouco também da boca do cavalo. Uma coisa que eu gosto de usar sempre é a mão muito suave, a mão abaixada, a mão leve e deixar a argola e o slobber trabalhar para mim, tá? Aí eu tenho que tomar uma decisão. Se esse cavalo vai ser um cavalo de usar freio, portanto eu mudo a ação da embocadura na boca dele, eu tomo um caminho. Se ele vai ser um cavalo de usar bridão, cavalos de salto, às vezes de adestramento, que vão ficar no bridão, eu tomo outro caminho. Se ele vai usar freio, eu preciso ensinar a chamada rédea de pescoço.
é aquela rédea que eu junto as duas rédeas numa mão só e viro e a rédea de fora entra e faz esse cavalo olhar para lá. Aí eu entro na rédea de pescoço ainda no bridão e logo depois eu vou para uma ferramenta que está bem falada aí, que é o hackamore. O hackamore, ele vem com uma rédea aqui, tem um jeito de dar um nó e tal. E quando eu abro a minha mão, por exemplo, esquerda, esse lado direito aqui encosta no cavalo. E vice-versa. Tá? Quando eu abro a minha mão direita, o lado esquerdo aqui do hackamore trabalha. Mas o hackamore, ele não é uma embocadura, não é uma ferramenta de agarrar. De novo, ele é uma ferramenta de soltar, puxar, e o cavalo já está preparado para isso, porque o bridão me deu essa condição. Em alguns cavalos muito sensíveis de boca, aconteceu isso com a Easy, eu vou para o hackamore logo depois do cabresto, às vezes, se for o caso. Não tenho muito problema com isso, mas a sequência que eu gosto de fazer é essa. É bridão, depois o hackamore. Por quê? Porque aí o hackamore já, com rédea de pescoço colocada no bridão, eu continuo reforçando essa rédea, né, abrindo aqui, encostando aqui, abrindo aqui, encostando aqui, e o meu cavalo começa então a aprender a sair da rédea de pescoço. E aí depois posso ir para o freio, ou posso até ir para um freio bridão, ou um bridão de perna, como queira chamar. Onde eu tenho a ação de alavanca, mas eu tenho ainda essa ação aqui. E aí vou para o freio. Se eu tenho algum cavalo que vai permanecer no bridão, eu fico no bridão e aumento a espessura do bridão, põe um bridão mais grosso, e começo a colocar um leve contato, por exemplo, cavalos de salto, ainda bem suave, mas sem a pressão de colocar a frente para cá logo, deixando ele se construir de trás para frente e de baixo para cima, né? O que é isso? De trás para frente, o posterior entrando e fazendo o dorso trabalhar, e de baixo para cima, fazendo com que o dorso suba e a força vá se concentrando no dorso também e não nas patas. E depois eu tenho que ir sentindo muito esse cavalo com o passar do tempo. O que eu não posso, eu, por exemplo, não gosto de fazer? Eu não gosto de trazer essa flexão logo da nuca, porque isso me gera boca aberta, isso me gera reação de língua passando, isso me gera cabeça se mexendo, isso me gera coisas que eu não quero. Eu quero que essa construção seja o mais natural possível. Então a ordem é mais ou menos essa. Cabresto, um bridão, normalmente um bridão D. Depois, hackamore, se ele vai para o freio, ou um bridão mais grosso, se ele vai ficar no bridão. E um freio bridão, né, ou um bridão, um bridão com pernas, se for o caso, usei bastante em alguns cavalos que eu sei que essa alavanca vai ser útil, vai preparar. É uma receita congelada? Não. É uma receita que dá certo para nós com o passar do tempo, né? Esse cavalo vai passando de embocadura para embocadura. E eu sempre faço o caminho de volta. Se eu tenho exercício, vocês já me viram gravar aqui no canal com o hip hop de bridão e já me viram com o hip hop de freio. Já me viram com o bolero de bridão e com o bolero de freio. Então eu faço a volta também. Quando eu tenho exercícios nos cavalos prontos, que eu vou precisar de flexionamento forte e tal, eu ponho um bridão, que me permite trabalhar um pouquinho mais a mão, tá? Não é uma receita congelada, mas é a receita que a gente, que dá certo para nós aqui. Quando as pessoas vêm fazer curso aqui, por exemplo, de doma, nos 10 dias ou nos 30 dias, a gente faz uma sessão de estudo das embocaduras, né? Aqui no meu quartinho que a gente faz, onde a gente puxa e começa a discutir a ação de cada uma, para que a pessoa consiga entender o timing certo de colocar a embocadura. Às vezes a gente coloca um freio muito cedo na boca e vai gerar reação. Às vezes a gente coloca um bridão e põe muita mão, vai gerar reação. Às vezes a gente coloca um hackamore e põe muita mão, caleja tudo aqui, o cavalo passa a não responder. Então, é muito importante que você saiba que existe uma hora certa e uma ferramenta certa, né? Como eu disse, nesses cursos a gente coloca isso para discussão e encontra muita dúvida sobre isso. Acho importante a gente discutir isso aqui. Se você faz de outro jeito, se você não curte esse jeito, se você acha que é demorado demais, para mim tudo certo. De novo, o que eu faço é o que dá certo para os meus cavalos. Fechou? Se você gostou, curte, compartilha, manda para seus amigos. Vem com a gente fazer curso, entra na nossa plataforma, faz as coisas que você possa fazer e queira fazer para agregar mais conhecimento para o bem do seu cavalo.